Eu me chamo Maria Ângela, tenho 36 anos, sou cuidadora na escola estadual Jardim Alegria 2. Hoje em dia eu não consigo ler com a frequência que eu gostaria, devido à rotina mesmo, rotina cansativa, muito estressante de trabalhar fora e cuidar da casa, então acaba que eu não consigo ler como eu gostaria. Quando eu era adolescente eu tinha melhor. Era mais fácil para mim começar um livro e terminar um livro. Hoje, se eu começar um livro, eu não consigo terminar. Na minha época de adolescente, quando eu estudava no Capão Redondo, estudei na escola pública, estudei no José Olímpio e estudei também no Monte Sá, dentro da periferia do Capão Redondo. E logo que o Lula ele teve o primeiro mandato, eu me lembro muito bem como as escolas começaram a incentivar mais a leitura no quesito da FUVEST. A gente começou a se preparar para a FUVEST. A partir do primeiro ano do ensino médio, tudo que a gente estudava, tudo que a gente lia era voltado para a FUVEST. Logo no primeiro ano do ensino médio já foi passada uma lista de livros que a gente tinha que ler. Eu me lembro, tenho uma memória muito forte de uma professora, da professora Raquel, na 8ª série ainda não tinha chegado no ensino médio. E ela me deu um incentivo assim, muito grande para começar a ler. Ela era apaixonada por Capitães de Areia e foi um livro assim, que marcou muito a minha história dentro da escola pública, né? Eu também sempre fui muito apaixonada por romance, por José de Alencar, Machado de Assis, sempre gostei muito. Tive também muito incentivo dentro da minha casa, pelo fato da minha mãe não conseguir ter concluído o ensino, dela não ter conseguido estudar, então ela sempre quis que a gente estudasse muito e que a gente fosse muito além. A minha irmã também, minha irmã mais velha, ela é professora de geografia e ela sempre que ela pode, ela me presenteia com livros, desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Então, eu sempre tive muito incentivo à leitura. Hoje eu não consigo ler mesmo por falta de tempo. Eu percebo também que dentro das escolas, hoje em dia, não tem mais esse incentivo à leitura. Na escola que eu trabalho mesmo, fala-se muito pouco sobre vestibular. Eu trabalho numa escola estadual, trabalho com ensino médio e pouco se fala sobre leitura, sobre qualquer... Não temos esse tipo de incentivo dentro das escolas hoje em dia. E se for comparar com o passar dos anos, né, as coisas evoluem. Então hoje era para se ter mais incentivo do que quando eu estudava. E eu percebo que não. Quando eu estudava, quando eu tinha meus 15, 16 anos, dentro da periferia, no Capão Redondo, os professores, eles tinham muito empenho em nos fazer ler, né? Eles traziam livros para a escola e queria que a gente lesse, entregasse resumo. E hoje não tem. Eu trabalho dentro de uma escola, já tem 4 anos que eu trabalho dentro da escola. E eu nunca vi nenhum professor sequer pedir a leitura de qualquer livro que seja. Dentro de sala de aula, nunca vi. E percebo que realmente há uma defasagem muito grande do ensino. Os alunos também não têm interesse, os pais não incentivam e fica difícil, porque quando você chega para fazer um vestibular, para você entrar numa universidade que realmente tem peso, numa universidade que realmente tem valor, faz muita diferença o incentivo que você teve durante a vida, né? E às vezes os nossos adolescentes da periferia saem muito prejudicados por um sistema falho, né? É um sistema falho que deixa muito a desejar. Eu gostaria de ler mais. Gostaria de ler, tem uns 2 livros que eu comecei e não consegui terminar. Estou na metade ainda. Mas pretendo, eu acredito que minha meta para 2025 é conseguir terminar os que eu comecei em 2024 e ler muito mais, né? Sinto muita falta disso. Eu sou professora na rede pública de ensino há 22 anos. Leciono numa região periférica
E quando nós falamos de acesso à literatura, precisamos pensar na realidade da comunidade, já que, infelizmente, nem todas as crianças crescem com incentivo e acesso aos livros. E esse mundo de encanto e descobertas vai se tornando cada vez mais distante. Por isso, sempre procuro elaborar os projetos que possibilitem aos meus alunos contato físico, engajamento dos estudantes com a literatura. Muitos desses alunos, eles possuem acesso e contato com livros apenas através das plataformas digitais de leitura. Sim, eu leio livros, porém leio com pouca frequência. A influência foi a internet. Eu procurei livros que me interessavam e que eu me interessei e eu comecei a ler. Não, a minha rotina não interfere em nada. A escola não me incentivou e eu não acho que o ambiente escolar é desenvolvido para leitura e esse tipo de coisa. Ou seja, a gente tem que correr atrás de procurar livros e ler por conta própria, porque se depender da escola é difícil. A única coisa que a escola pede é que a gente faça a leitura na plataforma do ESP. Tipo assim, a gente escolhe um livro que a gente queira ler, mas não são muitas opções, são opções bem vastas, poucas opções, e a gente tem um tempo determinado para ler, tipo 6 dias, e depois a gente vai lá, escolhe outro livro e faz a leitura. Porém, quase ninguém realiza a leitura, às vezes é por falta de interesse e até mesmo porque as pessoas preferem livro físico do que digital. Lembra vó, roda modó, criança na periferia vive sem estudo e só, à mercê da mó, tio trui sabó, do mandarim de vó, tá pra rima voz, bem lá em cima essa é a sina, destino indica, a correria de um homem alternativa, pra criança aprender basta quem ensina, essa é a verdade, criança aprende cedo a ter caráter, a distinguir sua classe, estude, marque, seja um Marte, às vezes um Luther King, um sabor Clay, o que será de ti? Quando saiu o Fiel, eu tava trabalhando ainda com a galera do aglomerado. Eu peguei uma Kombi lá da Cufa e fui lá na favela, que eu morava lá no Antares. Aí o presidente do setor de moradores lá, ele tem um depósito lá de bebidas. Aí eu parei a conversar na porta do depósito dele e fui lá falar com ele. Falei, qual é, Marquinhos e tal? Trouxe uns livros aí, porque eu lancei, não sei o que e tal. E eu ganhei 30 pra distribuir para jornalistas. Tipo, aí eu falei, não, vou vender, né? Aí eu fui vender os livros, aí falei, vou lá na Boca vender pros caras da Boca lá, não sei o que. A história bagagem aqui, não sei o que lá. Ele falou, não, vai lá. Nisso que eu tô conversando com ele, o filho dele tinha 16 anos, assim. Aí colocou o pé em cima de um freezer, abriu o livro e começou a ler. Aí eu fui, rodei na favela, não sei o que, final de boca, eles foram lá, ali pros caras do movimento todos e tal. E vendi todos os livros pros caras e voltei pra casa. Qual é, Marquinhos? Aí vendi tudo. Passei a carga do livro pros caras da Boca, não sei o que, lá. Aí ele começou a rir e o filho dele lendo o livro ainda, depois eu voltei lá. Aí fui embora pra casa, comer pão, dormir. No outro dia de manhã, a primeira coisa que faz é ver rede social, né? Aí quando eu abri o Facebook, aí eu tinha sido marcado uma obrigação. Aí eu fui ver, era o filho do Marquinhos, falando, postou uma foto com o livro e falou assim, eu nunca tinha lido um livro na minha vida toda. E li esse livro todo de ontem pra hoje. Amarrei. Meu primeiro leitor me deu esse feedback e foi pensando nesses leitores que eu escrevi o livro. Será que ler virou privilégio? E por que será que livros são tão caros? Será que todos podem comprar livros? E por que será que alguns não podem? Será que temos acesso à leitura? Será que todos possuem o mesmo acesso? Será que tivemos influência? Será que um dia isso vai mudar? Será que todas as pessoas sabem ler? Será que todas as escolas possuem bibliotecas? E por que será que algumas não têm? Por que será que não lemos? E por que será que alguns não sabem? Será que todos possuem tempo para ler? E será que todos temos as mesmas 24 horas?